Existe algo corroendo suas finanças sem que você perceba. Não e o seu salário, nem a situação econômica do país. Tampouco a infacal, os impostos ou a escassez de oportunidades. Trata-se de algo bem mais discreto, quase imperceptível, que age no cotidiano sem chamar atenção. Um comportamento automático, repetido sem reflexão, que não subtrai grandes quantias de uma só vez, mas se disfarça em escolhas aparentemente inofensivas. Decisões tal comuns que já não despertam questionamento. No entanto, furos financeiros profundos não surgem de um único golpe, mas de pequenas fissuras ignoradas ao longo do tempo. A sabedoria antiga aborda essa questão com clareza contundente. O problema não está em gastar muito de uma vez, mas em desperdiçar aos poucos, sem consciência. O sábio acumula reservas, administra com prudência e planeja o futuro. Já o imprudente não percebe como pequenas perdas se somam, transformando-se em um ralo silencioso por onde escorre o patrimônio. Não são os grandes gastos que arruinam, mas a soma de pequenos descuidos. Aquilo que parece insignificante, só um café e barato, eu mereco. Na verdade, e um mecanismo sutil de empobrecimento. O mercado moderno aperfeiçoou essa estratégia. Em vez de tomar seu dinheiro de uma vez, ele treina você a entregá-lo sem resistência. Investem-se fortunas em estudos para entender como fazer alguém adquirir o que não precisa, convencendo-o de que aquela compra era necessária. A técnica é simples, exibem um preço inflado. Depois oferecem um desconto que, na realidade, e o valor justo. Assim, o consumidor enxerga uma oportunidade, não um gasto. A ingenuidade, porém, custa caro. Quem não questiona, não avalia e não reflete acaba caindo em armadilhas. A lógica do mundo incentiva o consumo imediato. Aproveite a promocal, você merece, compre agora, pague depois. Já a sabedoria orienta o contrário. Examine, planeje, controle, seja fiel no pouco. O perigo não está no prazer ocasional, mas na perda de propósito financeiro por decisões tomadas sem critério. Cada compra impulsiva representa mais do que um gasto e um sinal de desordem, falta de autocontrole e ausência de visão. Aqui está o now e o que se compra, mas o que essa atitude revela sobre quem decide. A verdade incomoda e que a pobreza não chega por falta de bem-caos, mas por falta de direção. Quando não há um plano claro, o dinheiro escorre entre os dedos. Pequenos gastos diários, somados ao longo dos anos, resultam em valores expressivos. R$ 3 por dia se transformam em mais de R$ 1.000 anuais. Em uma década, são quase R$ 11.000 que poderiam ter sido poupados ou investidos. O mais perigoso é que essas perdas passam despercebidas, pois nunca doem no momento. Alerta antigo e preciso, a negligência com pequenas quantias abre caminho para a escassez. Não são os grandes erros que levam à ruína, mas a soma de descuidos cotidianos. A pobreza não surge de repente, ela se instala aos poucos, sem aviso, quando se acredita que tudo está sob controle. O verdadeiro hábito que empobrece não é gastar muito, mas gastar sem propósito. Não é comprar coisas caras, mas comprar sem planejamento, sem reflexão, sem considerar se aquele gasto contribui ou prejudica. Vivemos em um sistema projetado para explorar emoções. Não vendem produtos, vendem sensações, a ilusão de que algo vai mudar sua vida, a falsa ideia de que você merece aquilo. No entanto, a capacidade de governar os próprios impulsos e o que diferencia quem prospera de quem se endivida. A falta de autocontrole deixa a pessoa vulnerável, exposta a manipulações. Cada compra é impulsiva e um tijolo a menos na construção da segurança financeira. Além do prejuízo material, esse comportamento gera consequências espirituais. A administração descuidada dos recursos confiados e uma forma de desperdício. Quem não é fiel no pouco dificilmente será fiel no muito. A questão central não é o valor gasto, mas quem está no controle das decisões, a disciplina ou impulso momentâneo. A armadilha não está no produto, mas na ausência de domínio sobre si mesmo. E, no fim, o que parece liberdade e, na verdade, uma forma sutil de escravidão. A fidelidade em pequenas quantias serve como indicador da capacidade de gerenciar valores maiores. A pergunta não se refere à quantia em si, mas à postura adotada diante dos recursos disponíveis. A falta de disciplina em gastos menores compromete a possibilidade de administrar responsabilidades financeiras mais significativas. Esse padrão de consumo também impede a construção de reservas. A acumulação gradual, conforme descrito em Provérbios 13:11, exige consistência, enquanto o desperdício continua e inviabiliza qualquer progresso. Além disso, o dinheiro gasto em itens desnecessários deixa de ser aplicado em oportunidades que poderiam gerar crescimento. Outra consequência é a instabilidade emocional. Cada compra sem propósito contribui para um ciclo de ansiedade, transformando-se em um obstáculo adicional no caminho da estabilidade financeira. Para reverter esse comportamento, algumas medidas podem ser adotadas com base em princípios bíblicos. A primeira delas é a pausa antes de qualquer aquisição.
Uma breve reflexão, acompanhada de uma pergunta simples, se aquela compra acrescenta ou subtrai, pode evitar decisões cujas consequências se estendem por anos. A segunda medida envolve distinguir entre desejo e necessidade. A sabedoria, conforme destacado em Provérbios 4:7, deve orientar as escolhas, pois decisões tomadas em segundos podem impactar o orçamento por meses. Estabelecer um propósito financeiro também é fundamental. Quando existe uma visão clara, os impulsos perdem força. Pessoas sem planejamento tendem a arcar com custos mais elevados. O registro detalhado de gastos, por sua vez, oferece clareza. O que é anotado pode ser controlado, o que não é registrado controla o indivíduo. A prática da gratidão, mencionada em Filipenses 4:11, atua como um antídoto contra o consumo impulsivo. Um coração grato gasta menos, pois já se sente satisfeito. Além disso, é importante lembrar que os recursos financeiros são instrumentos para propósitos maiores, não objetos de satisfação emocional. Quando essa perspectiva é internalizada, compras desnecessárias perdem seu apelo. Definir limites mensais claros para gastos não essenciais também protege contra decisões movidas por emoções. Aguardar 24 horas antes de adquirir qualquer item não prioritário permite que o impulso inicial se dissipe, dando lugar a uma avaliação mais racional. Reduzir a exposição a estímulos de consumo, como páginas, lojas ou contas que incentivam compras, diminui as tentações. Por fim, a busca por autocontrole, descrito em Gálatas 5:23 como um fruto do espírito, deve ser acompanhada de oracal. O que não pode ser dominado pela força de vontade pode ser transformado por uma intervenção interna. A mensagem não se trata de condenação, mas de um chamado à reflexão. O objetivo não é restringir, mas direcionar os recursos de forma alinhada a um propósito maior. A prosperidade desejada depende de uma postura consciente. Reconhecer o padrão e o primeiro passo, a decisão de agir com visão e o que determina o futuro financeiro. A escolha entre continuar gastando sem propósito ou caminhar com intencionalidade define se os recursos serão guiados por impulsos ou por um plano eterno.